Bom, aqui temos nossa aula de cálculo. Vamos a estudar, son 14, parte de planos tangentes, derivadas parciais. Para isso, vamos calcular derivadas parciais com respeito a y e c. Daí, vamos usar essas fórmulas. Lembre que se você tem uma equação definida igual a zero, tá? Então você pode calcular aqui isso derivadas parciais. Sempre que você tem uma, nesse caso como é simples, de polinômio, vamos calcular aqui, derivada com respeito a x, vamos lembrar, derivada com respeito a x, você tem que considerar tanto y como c como constantes. Então, somente ficaria derivar essa parcelinha, que seria do x. O mesmo acontece para y e para c. E aqui substituímos. Lembrando que es una aula de ejercicio resumida. Ahora, para a derivada parcial, vamos a tener en cuenta ese diseño aquí. Para a gente ir de z a s, a gente tem que passar por dos caminhos. Vamos fazer isso. De c de r, de c de r e de r de s. Tá? Então, vamos a somar outro caminho para chegar a esse. Você parte de C, chega a θ, depois de θ, chega a S. Então, esse seria mais ou menos aqui a primeira para a derivada parcial. Para a segunda derivada parcial, vamos a fazer para chegar a t e descer de t. Vamos pegar esse caminho de C a R e de R a t. Tá? E de R a t. De C de R, de R a t. E pegamos outro caminho de C com respeito a θ e de θ com respeito a t. Agora, tendo isso, claro, nossa fórmula, o que precisamos é calcular de C de R. Note que aqui em ambos casos, temos que calcular de C de θ. Tá? Vamos começar para calcular de C de R. Então, para calcular derivada com respeito a R, vamos considerar θ como uma constante. Então, o seno de θ seria também uma constante que ele pode sair aqui de sua derivada. E derivada com respeito à exponencial seria a mesma exponencial. Agora, neste caso, derivada com respeito a θ, R vai ser uma constante. Portanto, tudo isso vai ser uma constante. Tá? E ficaria a derivada cosseno, seria menos seno de θ. Agora, para derivar de R, lembre que aqui temos que calcular todas as parcelas de R de S e de R de θ. Então, de R de S, as outras variáveis seriam constantes. Portanto, pode sair derivada de S de t. Da mesma maneira, calculamos de R de t. E aqui, nesse caso, de θ de S, vamos ter em conta que a derivada de uma raiz quadrada seria 1 sobre 2, pelo que aparece dentro da raiz quadrada. Pela derivada interna, tá? Como é a derivada com respeito a S, então t seria uma constante, portanto aqui seria 0. Tá? E derivada de 2s de s quadrado seria 2s, mas aqui temos um 2, que cancela com esse 2, só ficaria isso. Para outra derivada, vai ser algo semelhante, fica t. Agora, tendo já tudo calculado, vamos a só substituir, tá? Só substituir o que a gente já calculou, tá? Vamos a substituir. Só substituir ao demais, vamos a arrumar como se consiga. Para a outra derivada parcial, vamos a fazer a mesma conta, não? Vamos a substituir por cada parcela que você já encontrou aqui, tá? A regra da cadeia, nesse caso, para chegar a t, como? Temos que pegar três caminhos. De w de x, de x de t, mais outro caminho. De w
Note que a primeira derivada parcial, pois w depende de 3 variáveis. No contrário, cada variável pequena essa depende de uma variável, portanto, é derivada como se fosse em cálculo 1. Tá? Então, aqui a gente pega os 3 caminhos. Tá? Pega os 3 caminhos, o último caminho de parcial de C com respeito a T, depois de C com respeito a T. Agora vamos calcular cada parcela, não? Vamos calcular cada parcela da seguinte maneira. Por exemplo, de W de X, vamos ter em conta de que tanto Y como C são constantes, tá? Tudo isso seria uma constante que você pode tirar aqui de sua derivada parcial. Derivada parcial de X seria 1. Aqui da mesma maneira vamos a observar a derivada parcial com respeito a Y, tá? E calculamos de que tanto Y, tanto X como C são constantes. Bom, aqui você pode tirar X porque ele está sozinho, né? Mas aqui você não pode tirar Y, então você deriva, que seria a mesma derivada exponencial pela derivada da função interna. Mas lembre que C seria uma constante, portanto, 1C seria uma constante. Então, somente ficaria essa derivada, que seria 1. Aqui você, bueno, pega X sobre C. De maneira semelhante, calculamos a derivada de W com respeito a C, tendo em conta que aqui essa derivada, né, seria menos 1 sobre C quadrado. E aqui seria menos 1, 2t, derivadas de cálculo 1, de um polinômio. E finalmente substituímos cada parcela, ¿no? Substituimos cada parcela, ¿tá? Determina a equación de plano tangente en ese punto. Entonces, vamos a usar esa fórmula, que sería la fórmula do plano tangente. Entonces, para isso temos que calcular a derivada parcial com respeito a x e depois avaliar no ponto x0, y0. Um ponto x0 seria menos 1, y0 seria 1. Quando você avalia nesse ponto, bom, calculamos a derivada parcial primeiro. Seria com respeito a x, ou seja que tanto, bom, com respeito a x, temos que aplicar a regra do produto, ¿no? Derivada de x, para a segunda função sem derivada, x, derivada com respeito a x, derivada aqui seria cosseno, ¿no? Pela derivada interna. Agora, avaliando no ponto x0, que seria menos 1 y 0, que seria 1, aqui, avaliamos, encontramos que dá menos 1. De forma semelhante, calculamos f de y y avaliamos su punto. Y aquí vamos a sustituir c menos c0. Estamos aplicando esa definición. ¿Tá? Solo sustituir x menos 1, y menos 1. ¿Tá? E aqui temos nossa função. Agora, explica por que a função é diferenciável. Tá? Essa função, para ser diferenciável, você tem que ter derivadas parciais contínuas. Nesse ponto. Então, a derivada parcial de uma raiz quadrada seria 1 sobre 2 pela raiz quadrada multiplicado por a derivada interna. Como? Tanto a derivada com respeito a x significa que y e c são constantes. Como são constantes, a derivada parcial é 0. Por isso eu não escrevo aqui. Derivada parcial com respeito a x quadrado seria 2x. Aqui cancelamos 2 e 2. Então, temos aqui nossa função. O mesmo acontece com y e com a derivada parcial, que elas são contínuas em seu domínio. Portanto, essa função é diferenciável. Agora, determina a aproximação linear da função no ponto dado e usa para aproximar o número. Então, a aproximação linear, vamos lembrar que seria essa expressão. Lembre que isso basicamente seria a mesma do plano tangente. Tá? Então, temos que calcular f no ponto, que seria 7, a derivada parcial avaliada no ponto, e a derivada parcial depois substituímos, né? Substituímos a expressão, temos aqui nossa aproximação linear. Para esse número, vamos a substituir aqui x,
C3, 0.2, y 1.97, y C, 5.99. Agora, esse exercício é importante, não? Vamos a trabalhar a parte de diferenciabilidade. Se C, essa função, varia de, x varia de 1 a, o sea, varia de esse a esse número. Então, o que a gente tem aqui? Vamos comparar dois valores, delta de C e a diferencial. Então, se x varia de A para A mais delta de x, y varia de B para B más y, o incremento correspondente a C seria dado por essa fórmula, tá? Então, notamos que a gente tem uma variação desse ponto a esse ponto. Tá? Qual seria a variação aqui? Seria 0.05. Ou seja, 1 variou de 1 até 1 mais. Para que isso? Para identificar o delta, não? A gente identifica o delta e delta de y. Pero vamos a calcular, ¿no? Calculamos nuestro delta de C, nos da ese valor. Para calcular la diferencial, tenemos que calcular, ¿no? Lembrando a la definición de la diferencial, tenemos que calcular la derivada parcial en x. Entonces, como es con respecto a x, la segunda variable sería constante. La derivada con respecto a x sería 10x. La derivada con respecto a y sería 2y. Porque eso sería constante, ¿no? Ahora vamos a sustituir x, y con respectivo delta, ¿no? Delta de x, obtenemos 0.9. Como a ideia é comparar, notamos que essa diferencial é muito próxima a esse valor real, tá? Então é uma boa aproximação. Mostrei que a função é diferenciável achando valores de epsilon 1 e epsilon 2, que satisfazem a definição. Então, essa função é diferenciável se delta desse pode ser expresso dessa maneira. Se ele pode ser expresso dessa maneira, e quando você faz delta de x e delta de y tendendo a zero, se você consegue que esses epsilon tendam a zero, então a gente diz que essa função é diferenciável. Então, para isso, vamos a ver se a gente pode escolher esses epsilon 1 e epsilon 2. Tá? Vamos a calcular, olha, a gente tem que ver que é diferenciável se su delta desse pode ser expresso assim. Então, vamos a calcular delta de C. Então, calculamos aqui pela definição, avaliamos, por exemplo, F. Aqui nosso ponto seria A, mas delta aqui seria X, que seria X, que nosso X seria tudo isso, né? E nosso Y seria tudo isso aqui na função. Então, seria aqui multiplicado, menos 5 vezes y aqui. E aqui seria em AB. Aqui nosso x vai ser A e nosso y vai ser B. Quando você faz todas as continhas aqui bem legais, tá? Você faz essas continhas aqui bem legais, todas. Vamos analisar o seguinte, tá? Também vamos a calcular aqui as derivadas parciais com respeito a x, e vamos avaliar em A. E depois a derivada parcial com respeito a y, vamos avaliar em AB. Agora, note a definição. A definição de f diferenciável se delta de C pode ser expresso na forma. Olha que legal que você conseguiu expressar delta exatamente. Você compara, esse B seria derivada parcial com respeito a B. Então, você olha que legal. Que você está conseguindo, não? Você está conseguindo, que seria essa derivada parcial. E agora aqui, a gente vai escolher epsilon 1 para que seja de certinho. Vamos escolher epsilon 1 como delta S. E epsilon 2, para que todo seja igual, temos que escolher esse epsilon 2. Tá? Agora, devemos verificar se satisfaz a condição. Quando você faz delta de x, delta de y tendendo para zero, significa que tanto delta de x como delta de y tendem para zero. Agora, vamos ver se é verdade de que epsilon 1 e epsilon 2 vão para zero. Claro, porque delta de x vai para zero, delta de x é o mesmo epsilon 1, porque assim foi escolhido. Tá? E o epsilon 2, se você faz delta de x para zero, claramente, toda essa quantidade que é epsilon vai para zero. Portanto, a função é diferencial.
Aqui temos uma curiosidade, outra maneira de escrever a diferenciabilidade. Isso que está aqui seria diferencial, porque vira assim. Vamos a ver aqui com detrimento, uma função, vamos analisar se ela é contínua. De fato, ela é contínua, usando coordenadas polares. Suas derivadas parciais são zero. Será que isso dá zero? Não, porque aqui depende só de θ, portanto, não necessariamente existe. Para esse exemplo, por exemplo, temos aqui que a função é contínua, tá? Porque se dá essa condição, né? Tanto o limite como a f de zero existem e são iguais. As derivadas parciais, quando a gente vai ver a diferenciabilidade, esse limite dá zero, porque quando você substitui coordenadas polares. E temos outra regra da cadeia. Tá? Você faz aqui o desenho, calcula as parcelinhas no separado. Finalmente, aqui você substitui